Na tela da TV Guarulhos, ao vivo e a cores, nesta quinta-feira bonita, noite maravilhosa. Cuidado que a temperatura diz que vai mudar. Com a assistência técnica do Lucas Braga e Felipe Poi, com a direção técnica do Neto, a direção geral do Fernando Mal. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Lucas Braga, vamos aos destaques do portal Guarulhos em Destaque. Senado expande lista de beneficiados com auxílio de R$600 mil. O Hospital das Clínicas da Unicamp Campinas será credenciado para realizar diagnóstico. Governo federal libera 51 bilhões para beneficiar justamente o comércio. Essas e outras notícias no portal Guarulhos em Destaque. Vamos começar com o nosso convidado, o doutor Wellington, que fala das novidades da medida provisória que aconteceu esta semana. Doutor Wellington, boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite ao seu público. Pois é, nós estamos aqui numa sequência de medidas provisórias, né, Geraldo, que o governo federal, em diálogo com a sociedade, através dos deputados, senadores e do Congresso, tem procurado para sobrevivermos, a encontrarmos caminhos de manter a renda e o emprego nesse período de pandemia. É justamente isso que a MP 936 de 2020, promulgada no dia 1º, ontem, nós estamos aqui com a notícia fresquinha, com a redação sempre atualizada da TV Guarulhos e dos programas do Geraldo. Então, estou às ordens aqui para tratar desse assunto. Basicamente são dois temas, Geraldo, são dois temas que essa MP veio regulamentar: a suspensão do contrato de trabalho e a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, dos salários. E ela vem estabelecendo os meios que pode ser feito. Vamos lá, você não acha que vai se abrir uma brecha perigosa essa questão do contrato de trabalho? Geraldo, é perigoso sim, porque a gente nunca sabe quais são as intenções reais das pessoas. Porém, a medida provisória ela estabelece punições para a empresa que usar a finalidade dessa medida provisória para tentar burlar a legislação, burlar as relações de emprego, e estabelece punições para quem, por exemplo, eu vou suspender o contrato de trabalho ou vou reduzir a jornada para o governo pagar essa diferença de salário do meu funcionário. E aí essa empresa, na verdade, mantém o empregado na jornada normal, não suspendeu nem reduziu a jornada, só está querendo usar do governo para bancar uma parte desse salário. Se isso for descoberto, enfim, o governo também tem meios de descobrir, a empresa ela pode ser punida tendo que pagar reembolsar o governo e pagar esses valores que deveriam ter sido pagos mais os encargos. É evidente que essa medida provisória 936, alguns sindicatos já começam a espernear, mas é uma garantia. Você vê, doutor, que é uma garantia do emprego? Você tem essa peculiaridade? Geraldo, o tema é polêmico porque a Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso 6, ela garante o salário. É proibido reduzir os salários. Então, os sindicatos eles vão fazer parte dessa negociação em alguns momentos, e há uma preocupação geral dos juristas, dos doutrinadores, de nós profissionais da área do direito, se isso é uma violação frontal, mesmo nós estando nesse período de calamidade pública, o coronavírus que tem assolado, e assim, são tentativas, e aí a gente fica naquela dúvida, isso vale a pena essa tentativa ou ela fere a Constituição Federal? Essa discussão vai ser levada à tona, mas o que nós temos hoje é a medida provisória. A medida provisória que ela ainda precisa ser tornada lei para se tornar definitiva, ela ainda é precária, mas ela já é executável de momento. Então, nesse momento, a gente vai poder aplicá-la e, enquanto se discute, se ajusta entre a sociedade civil e o Congresso a aplicação, ou ferimento ou não da Constituição Federal em relação aos salários. Doutor, você entende que essa medida provisória ela está preocupada com a questão do impacto social hoje que pode gerar o desemprego? Eu entendo que sim, Geraldo, é o governo federal, ele participando da dor da empresa e da dor da pessoa física, do empregado. Porque, veja só,
Agora o empregador e o empregado, eles podem negociar, Geraldo, a redução do salário em 25% e proporcionalmente a redução da jornada de trabalho. Pode negociar a redução do salário em 50% e proporcionalmente a redução da jornada de trabalho e os salários. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que ganha R$ 1.500, Geraldo, ela negocia com o patrão que vai ter uma redução de 50% do seu salário. E agora ela pensa, o meu conjunto, a minha despesa está formatada, meu aluguel, meus custos fixos, enfim, água, luz, telefone, família, de modo geral, a R$ 1.500. Agora reduziu para 750, eu vou ficar desamparado? Não. O empregador, a empresa vai pagar 750 e o governo ele vai complementar uma diferença, que não vai chegar aos R$ 1.500. Não vai chegar a R$ 1.500, mas vai chegar próximo a isso, em torno de R$ 1.200 a R$ 1.250. Cada um, com o seu salário, terá que ser calculado como será essa diferença. Mas a base é o valor que você, caso estivesse desempregado, teria direito de receber do seguro-desemprego. Então, como que é calculado o seguro-desemprego, Geraldo? Para a gente poder entender qual que é o valor que essa pessoa vai receber. Por exemplo, se eu ganhar R$ 1.500, o seguro-desemprego é calculado da seguinte forma. Os 3 últimos salários dela, vezes 0,8. Aí, isso vai dar em torno de uns R$ 1.200. O governo, se a empresa reduziu 50% do salário, o governo vai pagar metade de R$ 1.200, metade do seguro de desemprego que essa pessoa teria direito. Seriam mais cerca de R$ 600. 1.200, a metade, R$ 600. Mais os 700 que ela ganha, dá em torno de R$ 1.300, R$ 1.350 por mês. Não vai chegar naqueles 1.500, mas também ela não vai ficar com a renda comprometida pela metade. Vai estar quase o total. Agora, uma preocupação que eu hoje, tomando meu café, sempre na padaria, né? Hoje eu vou, pego o café, não pode ficar na padaria, eu obedeço, hein, gente? Eu pego lá o café e vou ficar lá fora, viu, Lucas? Não pode mais. Então, eu pego o meu café e aí vou tomar meu cafezinho de forma gradual. Chegando aqui com a máscara, só para avisar, o senhor não pode falar, né? Data venha, depois a gente vai ter que remeter os autos à comissão de ética. Vamos ter que meter os autos à comissão, não tem jeito, ele está naquele artigo, vou inventar um artigo para ele, daqui a pouco você vai saber de quem eu estou falando, já veio bem acompanhada da doutora, temos assuntos pertinentes. Agora, é evidente, para você que está em casa, né, você está tendo a oportunidade de conhecer em primeira mão os benefícios desta medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Vejam, senhores, a preocupação de alguns, e aí eu acho desnecessário, a partir do momento que você tenha garantido o emprego, é evidente que o governo pensou na questão do recolhimento do INSS, né, doutor? Sim. O que acontece? Em relação ao recolhimento do INSS, deixa eu dar um abraço aqui, o meu amigo Leonardo Camargo, também a doutora que chegou junto, perdoe. Doutora Louise, eles chegaram aqui para participar conosco, isso é ótimo. Em relação ao INSS, vejam só, se você tiver o seu contrato de trabalho suspenso, não é? Que ele pode ser suspenso por até 2 meses, segundo a MP 936, todos os direitos de receber salário e também as obrigações da empresa, elas ficam suspensas também, tá? E nesse período, viu, Geraldo, as pessoas vão ter que recolher através de um carnê, aquele carnê facultativo. Se você quer continuar recolhendo, e eu acho importante você continuar recolhendo o INSS, vai fazer por meio de um carnê facultativo, você com o seu PIS lá na internet, você procura, pode colocar até na pesquisa aí do Google, carnê do INSS facultativo. E lá você preenche, coloca o seu PIS e vai recolher em torno aí de R$100, dependendo, R$110, e vai se manter vinculado direitinho ao INSS. A outra dúvida que surge em relação a isso eu estou recebendo o seguro-desemprego. Tenho o direito de receber esse auxílio do governo, esse auxílio emergencial? Não tem. Todas as pessoas que estão recebendo algum benefício do governo não podem receber esse auxílio emergencial. A outra dúvida eu comecei agora o emprego, tem 1 mês, por exemplo,
e a empresa interrompeu as atividades ou reduziu a jornada. Eu tenho direito a esse benefício? Tem direito também. Todo mundo que está com carteira assinada vai ter direito a perceber de 25%, 50%, 70% em relação ao seguro-desemprego para complementar essa redução da jornada. Quem tiver o contrato de trabalho suspenso, mesmo que tenha só um mês de pacto, por exemplo, vai poder receber sim esse valor integral do seguro-desemprego. Tenho só um mês, 2 meses. Vai sim receber se o contrato de trabalho for suspenso. Esse contrato pode ficar suspenso por até 2 meses. Ok, Geraldo? Você pode e deve permanecer ligado, porque hoje você está tendo uma aula com a alteração do contrato de trabalho através da medida provisória 936. Daqui a pouco eu volto a falar com o doutor Wellington. Hoje está de gás. Sabe o que é isso? Efeito dominó. Já falou do efeito dominó? Do meu amigo doutor Leonardo Camargo, doutor Luiz. Boa noite ao casal. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Geraldo. E hoje a bancada, né, com 3 advogados, parceiros do debate Guarulhos, amigos do Geraldo Júnior. Eu vou começar com a doutora Luiz, que evidentemente que, se tratando de pandemia, tem a questão do desemprego que está batendo na porta de muita gente. E para você que tem obrigações, né, com pensão e por aí afora, a gente vai aproveitar a especialista no assunto para falar. Problemas relacionados à pandemia no âmbito do direito da família. Em relação à pensão alimentícia, se o pai for demitido ou seu salário for reduzido, ele pode deixar de pagar a pensão, doutora Luiz? Então, Geraldo, o que acontece é que a pensão alimentícia, ela só pode ser exonerada ou revista por meio de ação própria. Ação revisional, né? Ou ação de exoneração. Essas ações, atualmente, no estado que a gente se encontra de pandemia e tudo mais, provavelmente, se você ingressar com uma dessas 2 ações, elas vão demorar muito para serem acolhidas por um juiz, para elas serem revisadas, para esse valor ser alterado ou exonerado. Então, hoje, nesse quadro que o Brasil se encontra, aliás, que o mundo se encontra, o que vale é o bom senso entre os pais, né? A conversa, no caso, se o pai é um trabalhador assalariado e esse desconto é feito em folha, a pessoa vai receber o proporcional. Então, se ele recebia um salário de R$2.000, de repente a empresa cortou na metade esse salário, ele começou a receber R$1.000. Então, esse desconto proporcional, que normalmente é seus 30%, 20%, ele vai ser proporcional ao que o pai recebeu. No caso, um trabalhador autônomo, né, que também existe muito, um empresário, um autônomo, o valor normalmente é fixo. Então, um pai que paga R$1.000 de pensão, um salário mínimo de pensão, e ele não tem condição de pagar aquele salário, aquele valor, ele pode conversar com a mãe sobre uma redução, pelo menos em relação às coisas básicas da criança, né, as necessidades básicas. Porque o boleto da escola não para de chegar, o boleto da perua escolar, alguns não vão parar de chegar, a criança precisa comer, a criança tem necessidades básicas que, infelizmente, não vão acabar nesse momento só porque a gente está no período de crise. Então, eu acho que o que vale é o bom senso entre as partes. Imagina o cara que trabalha, por exemplo, Lucas Braga, vendendo coxinha, o espetinho de frango no campo de futebol que não tem mais jogo. Exatamente. Né? O que vai fazer com esse cidadão, doutor? A única receita dele vem daquele. E a justiça proibiu aglomerações. Os campeonatos, todos eles estão paralisados. Exatamente. Que tipo de resposta a justiça teria para esse tipo de problema? Infelizmente, o simples fato da pessoa estar desempregada, perder o emprego, ou não estar trabalhando, ter suas atividades suspensas, ela não exonera do pagamento de pensão alimentícia. Porque normalmente, numa audiência de pensão alimentícia, já é estipulado um valor para o caso de desemprego, ou trabalho autônomo e tal. E, obviamente, que a gente nunca tinha passado por um quadro desse, em outros países talvez, né, sei lá, uma nevasca, algo do tipo. Então, eles tenham estipulado
um valor para esses períodos de crise. Uhum. Mas no Brasil a gente nunca passou por isso. Quando que você ia imaginar, um advogado ia imaginar, de numa audiência ter que consignar numa ata que, num caso de pandemia, o valor será acordado em X reais? Isso nunca existiu. Sim. Então é algo extremamente excepcional. E é essa excepcionalidade que faz a gente olhar de outra maneira agora para essas relações, né? Uhum. Porque o juiz ele não está preparado, o judiciário, ninguém, nem os advogados estava preparado para um período desse. Uhum. Então eu acho que o que vale em primeiro lugar é o bom senso, a conversa entre os genitores, entre os pais. Caso seja aquele casal que não tenha conversa, que pelo menos o pai cumpra com as necessidades básicas. Então, se aquela pensão é de R$1.000 e compreende escola, alimentação, tira o valor do lazer, tira o valor de um gasto supérfluo, coloca só o valor e divide com a mãe também, se for o caso, das custas básicas da criança. Uhum. Para que ela não fique desamparada também. Porque o que vale é o melhor interesse do menor. Eu vou ter muitos assuntos no decorrer do programa. Se o pai não pagar a pensão, os avós são os responsáveis ou não? Depende. Boa. Depende. Porque já é simulado pelo STJ que os avós são sim obrigados a pagar a pensão alimentícia. Mas somente em casos excepcionais. Porque essa obrigação não é uma obrigação se o cara morrer. Ou, por exemplo, num caso desse, um cara ele está entubado, ele contraiu o coronavírus e ele está entubado. Ele não tem como fazer aquele pagamento. Ou uma pessoa que está em coma, ela sofre um acidente. Nesses casos, quando a mãe não pode suprir a necessidade do pai, a obrigação do pai, o avô pode ser chamado para complementar ou pagar integralmente esse valor. Maravilha. A gente permanece falando desse assunto. Hoje a bancada está simplesmente nota 10 para você acompanhar de casa nesta quinta-feira, ao vivo, na tela da rede social da TV Guarulhos. Doutor Leonardo Camargo, hoje há uma reclamação generalizada do comércio em relação ao crescente número de furto. O que o senhor tem a dizer a respeito? Então, Geraldo, como a gente amplamente está falando aqui nos nossos programas, os anteriores, primeiro, uma boa noite ao doutor Wellington, meu amigo de trincheira. Boa noite, Geraldo. Boa noite a doutora aqui, amiga de trincheira também. Então, Geraldo, nós vivemos num estado de calamidade, um estado, como os doutores aqui falaram, que nunca ninguém esperou no momento passar, né? Nós estamos, assim, aqueles filmes dos fins dos tempos, né? O Day After, o The End, tudo a gente pode esperar num período desse. Então, infelizmente, as cidades viraram fantasmas, né, doutor Wellington? A gente vê aí à noite, né, as pessoas, quem tem necessidade como eu, que faço a parte criminal, eu ando algumas vezes na madrugada, e é a visão do fim dos tempos, do Day After mesmo, né? Então, infelizmente, a orientação que a gente passa, a polícia, ela não é onipresente, né, Geraldo? Infelizmente, o Estado, através das suas forças de segurança, não são onipresentes. Elas não conseguem estar em todas as horas e em todos os locais. Então, se nós já cuidarmos da nossa segurança, Geraldo, chegou a época de cuidar em dobro e ainda cuidar do seu amigo do lado. Porque eu acho que a sociedade é igual a um condomínio, né? Quem mora em prédio sabe que a minha segurança depende do meu vizinho do lado e a segurança do meu vizinho do lado depende de mim. Então, vocês, comerciantes, têm o CONSEG, todo bairro tem aqueles conselhos de segurança. Se unam, chegou o momento agora, doutor Wellington, de se unir. A advocacia vai ter que se unir, os sindicatos vão ter que se unir, porque é aquela situação, porque sem a união nesse momento não dará certo. Então a orientação que a gente passa aos empresários, aos lojistas, a quem tem o seu ponto de negócio, saia de madrugada, infelizmente, vai ter que supervisionar, monte uma escala com seus amigos e lembre-se, a segurança ela é unida. Um povo unido é um povo seguro, Geraldo. Agora, a gente sabe que, por mais que você explique para o empresário, nessa época de ficar em casa, você que abre a sua loja, hoje, por exemplo, uma amiga nossa tem uma loja de produtos naturais no centro de Guarulhos, que tem a permissão de funcionar, ela não teve a coragem de abrir o comércio, porque os seus vizinhos, lado esquerdo e lado direito, estão
com as portas fechadas, doutor Leonardo. Como é que faz? Então, Geraldo, novamente falando, né? Então, infelizmente, essa empresária, ela ficou isolada, ilhada, porque hoje só permite o Estado e os municípios só estão permitindo situações de negócios, situações de comércio de extrema necessidade. Gêneros alimentícios, gêneros de higiene, produtos farmacêuticos. Então, essa cidadã, a orientação que nós damos é que ela traga a família dela, traga o marido, traga o filho. Infelizmente, ela vai ter que fazer a vez do Estado, às vezes da vigilância particular. E a polícia está para isso, Geraldo. Então, qualquer anormalidade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, chega em qualquer momento, o Estado ele tem as forças de segurança. Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, e todos nesse estado de pandemia, ordem do governador, do município ou do presidente da República, nas forças federais, trabalho ininterrupto, de 24 horas, iguais às forças de saúde, aí os convênios, os hospitais, as enfermeiras. Então, qualquer anormalidade, qualquer alteração, ligue imediatamente 190. Eu garanto que o Estado também, nos seus limites, vai poder proteger você nas suas garantias individuais aí, que é uma das garantias é o direito ao trabalho, como está ditado na nossa Constituição. Doutor Leonardo Camargo, especialista em direito criminal. E as visitas? O senhor é contra ou a favor da liberação das visitas? Você fala nos presídios? Sim. Sim, sou totalmente a favor. Mas, infelizmente, como estamos também no estado de pandemia, o Estado tem que se mostrar controlador. Então, só tem dois meios. Ou isola aquele cidadão, mas dê todos os meios legais de proteção, apesar de ser, Geraldo, uma pessoa reclusa, uma pessoa que possa estar num trâmite de uma apuração criminal aguardando uma sentença, ou esse cidadão já esteja cumprindo uma pena, ele é um cidadão brasileiro, tem todos os direitos às garantias, não pode ser violada as suas garantias, sob pena do Estado ser responsabilizado. Sim. Então, se um cidadão desse falecer dentro de uma cadeia e for provado que o Estado foi ineficiente na cobertura daquelas garantias daquele cidadão, porque ele tem que ter o direito à alimentação, direito a um médico, direito a se ressocializar, tudo isso vem da ressocialização. Então, se o Estado está negando, tudo bem, tem o direito legal de precaver, mas hoje o judiciário está sendo combatido aí diuturnamente pelos advogados, principalmente na nossa área criminal, a reavaliar o caso. É necessário aquele preso se manter recluso, ou pode se adiantar a progressão dele, ou pode garantir que ele tenha o tratamento dele na casa dele, se for uma pessoa idosa, se ele está respondendo a um processo que, em tese, não foi praticado com violência ou grave ameaça. Então, para todos de conhecimento, o cidadão ele tem os direitos solto ou preso, enfermado, acamado dentro de um hospital. Se um desses órgãos falharem, o Estado é penalizado de forma administrativa, de forma indenizatória, e quem provocou aquele ato vai ser conduzido aí a indenizar aquele cidadão, independente se você estiver preso ou não, Verão. Estamos ao vivo na tela da TV Guarulhos com os nossos convidados, doutor Wellington, doutora Luíse e doutor Leonardo. Eu vou fazer um intervalo de apenas 30 segundos e a gente volta ao vivo com essa bancada nota 10. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo com o Debate Guarulhos com os nossos convidados, doutor Wellington, doutora Luíse e doutor Leonardo Camargo. Aliás, quero mandar um abraço do xará do doutor Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral, e ele hoje, inclusive estou aguardando seu artigo, viu, doutor? Está recluso. Papai, doutor Clóvis Brasil, está meio dodói, então o filho está fazendo aí essa assistência. Ele me relatava o seguinte, que hoje o Tribunal Superior Eleitoral não se manifestou ainda. Os prazos de filiação até o dia 4 de abril
Mas ele entende que a pandemia é um motivo justificativo do tribunal adiar as eleições. Até porque as convenções partidárias que acontecem de 20 de julho a 7 de agosto, elas dificilmente poderão acontecer. Por quê? A justiça proíbe aglomerações. Eu não estou podendo tomar um cafezinho na padaria. Outro detalhe, a campanha apenas 45 dias. Como você vai marcar reunião nas casas? Eu, juntamente com o doutor Leonardo, acho pouco provável que as eleições aconteçam esse ano. Mas vamos aguardar o tribunal. Doutor William, doutor Wellington, estou bem hoje. É o HD dinossauro, hein, gente? Da suspensão temporária, presta atenção, nós estamos falando para você que tem empresa, você que tem um vínculo empregatício, nós estamos falando da medida provisória 936 de 1º de abril de 2020. Então preste atenção, tudo bem? Para depois, Geraldo, presta atenção. Isso aqui é uma aula para você em casa. Você é empresário? Por favor, a mesma coisa, anota. Se você perdeu o programa, você vai na minha página no YouTube, Geraldo JR da TV. Esse programa vai estar disponível lá no YouTube, no caso, sexta-feira. Você está vendo hoje, quinta, vai estar disponível na sexta-feira o programa do YouTube. Doutor Wellington, esta medida provisória da suspensão temporária do trabalho, ela poderá alterar toda a relação com o fim da calamidade pública? Ótima pergunta, Geraldo, ótima pergunta, porque a medida provisória 936, ela vai impactar nas relações de trabalho de quem ganha até R$ 3.135. Depois a gente vai ter, e essa negociação vai poder ser feita direto entre você, empregador, e você, empregado, até R$ 3.135. Depois, acima de R$ 12.000 para quem tem nível superior e acima de R$ 12.000 também vai poder ser aplicado. Agora existe aí um limbo, um espaço entre R$ 3.135 e R$ 12.000. Nesse período, nesse salário, as pessoas que ganham, por exemplo, R$ 5.000 não poderão ter a medida provisória aplicada diretamente a elas. Você que é empregador e o seu funcionário recebe até R$ 5.000, vai depender da participação do sindicato de classe. O sindicato de classe vai ter que intervir para fazer um acordo individual ou um acordo coletivo de trabalho. Então, entre 3.135 até 12.000, não vai poder reduzir 25%, 50% ou 70% da jornada e, consequentemente, 25%, 50% ou 70% dos salários. Vai depender do sindicato participar. É um aspecto um pouco polêmico, de certa forma, mas que está sendo contemplado na medida provisória. E, nesses casos, se o sindicato intervir, viu, Geraldo? Se o sindicato intervir, a redução pode ser de, no máximo, 25%. Não vai poder aplicar aqueles 25%, 50% e 70%. Então, vai depender do sindicato e ainda a negociação máxima será de 25%. É uma regra estabelecida pela medida provisória, que nós ainda não conseguimos entender qual que é essa finalidade em separar, assim, tanto as pessoas que ganham menos, as pessoas que ganham um pouco mais, mas fica aí já a dica. Agora, doutor, deixa eu estranhar essa medida provisória, eu não sei se é o termo correto, doutor Wellington é advogado especialista na legislação trabalhista, mas você não cria um vácuo jurídico? Será possível que você crie uma normativa para esse vácuo? Porque é um vácuo. Quer dizer, você tem um teto, 3.000, pode. De 3.000 a 12.000, vai aguardar o sindicato? O sindicato vai falar não. E nessa faixa salarial, as empresas são altamente impactadas, né? O salário mais alto, tem a folha de pagamento mais pesada, e é justamente nessa faixa que não vai poder intervir diretamente entre vocês, empregado e empregador. Há um vácuo jurídico, sim, que vai ser solucionado com o tempo, né? Aconteceu ontem a medida provisória, nós estamos aqui pensando, e inclusive o seguinte, Geraldo, essa comunicação do que foi negociado entre empregado
e empresa precisa ser feita entre eles, com 2 dias de antecedência, de maneira escrita, formal, a redução da jornada, e essa redução ela pode ser até no período de 3 meses, tá? Por 3 meses pode reduzir a jornada porque a demanda caiu. Agora a demanda sumiu, né? Tem empresa que acabou, não tem demanda, parou. Ela pode suspender o contrato de trabalho por até 2 meses. Reduzir a jornada por 3, suspender por 2. E aí, nesses casos, quando retomar a atividade, a empresa vai ter que dar estabilidade para o empregado que reduziu 3 meses, que reduziu 2 meses, uma estabilidade de mais 2 ou 3 meses, igual ao período de suspensão ou ao período de interrupção. Tem que ter essa estabilidade após o fim do estado de calamidade pública. Olha só, isso vai causar uma discussão. Era tudo que o sindicato queria. Estou errado ou não? Não está. O sindicato, quando descobriu isso aqui, e eu conheço já 2 advogados sindicatos, então não risada. Olha, e sindicato não gosta do governo federal. Isso está claro para mim. Eu quero encontrar um sindicato que bata palmas para o governo federal. Não vai. Né? Não vai. Mas é chicotada. Deixa eu voltar com a doutora Luiz em relação à guarda e visitas nesse período. A mãe pode impedir um pai de ver o filho em razão do isolamento? Esse assunto é um pouco polêmico, né? E é uma das maiores dúvidas que eu tenho recebido nas últimas 2 semanas. Porque no início dessa crise, dessa pandemia, eu acho que a gente não entendeu muito bem a seriedade desse vírus, de tudo que estava acontecendo no Brasil. Então, no início, eu acredito que as pessoas estivessem um pouco mais relaxadas em relação ao isolamento. Então, muitas mães que já estavam prevendo essa seriedade, estavam com medo por causa dos seus filhos, elas começaram a impedir os pais de visitar as crianças. E não só de visitar, impedir de levá-los para passear e tudo mais. Porque antes ainda não tinham fechado os espaços públicos, os shoppings, os parques. Então, os pais falavam, não, eu vou levar. Hoje, em uma decisão inclusive recente que eu recebi do IBDFAN, um juiz, ele suspendeu por 14 dias as visitas porque o pai não estava cumprindo o isolamento. Então, nesses casos em que o menor tem que, para encontrar o pai, tem que se deslocar. Então, os pais não moram perto, os pais moram em outra cidade, a mãe tem que pegar um transporte público para levar a criança ao pai, ou vice-versa. Então, nesses casos, eu acho que, até por bom senso, devem sim ser suspensas as visitas. Agora, hoje em dia a gente tem também, né, Geraldo? Sim. A videochamada, Sim, isso que eu ia perguntar. tecnologia. Então, por que não? Porque não é proibir o contato do pai com o filho ou da mãe com o filho. Não é isso. É se precaver de uma doença que é muito séria, que precisa mesmo, a gente precisa cumprir o isolamento. Então, hoje em dia, se você não pode ir até o seu filho não pode ir até você, faz uma videochamada, né? Na China bateu o recorde de divórcio, né? No Brasil, eu tenho acompanhado, as agressões contra a mulher também preocupa todo mundo. Será que no Brasil vai acontecer o que está acontecendo na China? Porque eu vou falar em casa, que eu estou... Atenção, vou dar... Antes de responder, doutor, eu vou fazer a minha agenda diária. Agenda do Geraldo, presta atenção, que é uma agenda forte. Lucas, não dá risada, que essa agenda é uma agenda forte. E aí não vale, eu tô na minoria. Não, mas é uma agenda forte que eu obedeço a Dona Maria. Aí, viu? Atenção, senhores. O Geraldo de manhã, eu limpo a casa, atenção, eu passo a vassoura ali. Aí depois eu pego o desinfetante, coisa que eu não fazia há 1000 anos. Até travou a coluna hoje. Aí eu dou uma geral na sala. Vou para a cozinha, dou sequência. Aí, quando chego à tarde, eu dou uma geral nos banheiros. Recolho o lixo e levo lá. Essa é a minha atividade. E se eu não fizer, aí o chicote estrala na minha casa. Doutora. Aí, gente, tá vendo, homens? Esse é um exemplo que vocês devem seguir Pois em casa, tá vendo? E eu tô falando, sabe que a minha baixinha, doutor Leonardo, com S, é um negócio... Então. Toda baixinha é invocada. Vamos lá. Tá vendo? É assim, tem que ser. Eu acho que virou até piada na internet, claro, essa questão do divórcio e tudo mais. Realmente aconteceu na China, os cartórios não estavam mais tendo horário para tantos divórcios. Eles estavam estipulando uma média em uma província pequena da China,
de 14 divórcios por dia. Era muito, era muito. E aqui no Brasil também, eu não vou mentir, eu já tenho recebido várias ligações de eu quero me divorciar e tudo mais. Eu acho que não só a questão do isolamento que obrigou as pessoas a passar a conviver com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, né? Então, como se não bastasse a tensão do isolamento, vem a questão financeira, né? O doutor Wellington acabou de falar, muitas empresas demitindo, reduzindo o salário. Então, o marido já está estressado, a mulher já está estressada porque a criança está em casa o dia inteiro, não tem escola, o marido vendo TV no sofá e ela querendo limpar a sala. Então, obviamente que tanto o isolamento quanto a questão financeira, elas estão deixando as relações mais tensas. Só que acredito sim, claro, para mim seria ótimo se todo mundo quisesse divorciar. Como advogada, seria uma maravilha. Mas eu acho que também vai trazer muitos casais, vai fazer muitos casais se entenderem, se apaixonarem de novo, dar a oportunidade deles se reconhecerem, né? Então vai ser muito bom para alguns também. A gente não pode ver só o lado ruim da coisa, né? Bacana. Doutor Leonardo, a agressão contra as mulheres é algo que o senhor é especialista aí na área criminal. O senhor tem recebido no seu escritório esse tipo de demanda? Porque é preocupante. Senhoras, é evidente que esta pandemia, se você tinha um problema de relacionamento na sua casa, aumentou. Aumentou. Atenção, Brasil, aumentou. Não é agora, o problema já tinha. Como você chegava em casa apenas para dormir, você chegava, tomava muitas vezes, ou quase que na sua maioria, atenção, Brasil, você não tomava café em casa, toma café na padaria. A sua casa apenas dormitório. Agora, tão somente, você está tendo uma vida nova, um recomeço. Então, a balela, o argumento de muita gente querer fundamentar a separação na pandemia. Meu irmão, para com isso. Doutor Leonardo, o senhor como especialista em direito criminal, tem recebido no seu escritório, aliás, um dos excelentes advogados criminalistas da cidade de Guarulhos. O senhor tem recebido esse tipo de demanda? Então, Geraldo, como muito bem narrado aqui pelo Dr. Wellington e pela doutora Luíse, e infelizmente hoje a sociedade se reestruturou e as pessoas voltaram à sua reclusão dentro do lar. Mas, como muito bem narrado e aproveitando a sua fala, esses problemas, Geraldo, não são instantâneos. Logicamente que temos problemas de ordem instantâneas, algum problema que se nasceu ali, alguma discussão, alguma palavra mais ríspida, né? Mas esses problemas que envolvem a violência doméstica, ele já tem um histórico anterior, Geraldo, como bem narrado. Então, não é o fato da pandemia, ela pode ser a última gota daquele famoso copo d'água que ali vazou. Então, Geraldo, a violência doméstica já é um problema crasso, já é um problema de séculos. Vivemos numa sociedade extremamente machista, né, no Brasil, onde o homem tem o poder, ele acha que ele é o dono da real situação. Então, a solução, como bem falado pela doutora Luíse, é a conversa. Se a conversa já fadou, já está falida, a sociedade conjugal, o direito criminal, às vezes ele tem que buscar o direito de família, ele busca o direito do trabalho. Então, nesse caso da sua violência, se a senhora está sendo vitimizada por um agressor dentro da casa da senhora e não há mais nenhuma coisa para se buscar, decrete a falência do casamento. Procure um bom advogado da área de família, decrete o divórcio, a senhora terá todas as garantias para que isso não se desenvolva uma violência doméstica. Porque aí, hoje, a própria autoridade policial, ela com a manifestação da vítima, Geraldo, a vítima vai à delegacia, o delegado, por obrigação legal, ele pergunta, a senhora quer uma medida protetiva? O que seria essa medida protetiva, Geraldo? Principalmente o afastamento do agressor. Então, o delegado chama aquele suposto agressor, aquela pessoa que foi apresentada como um agressor, fala, cidadão, a partir desse momento você saia da sua casa. Eu estou pedindo ao juiz da Vara de Violência Doméstica de Guarulhos que ordene você a sair da casa. Então, como de forma de cautela, já saia da sua casa. Então, você, mulher, que já
com esses problemas, que você voltou para sua casa, o seu esposo voltou para sua casa, e esses problemas estavam lá embaixo do tapete, e ele aflorou, Dr. Wellington, se ele aflorou e não há mais sustentáculo, não tem bases mais aquela sociedade, você possivelmente estará muito perto aí de um problema já de um divórcio, como a doutora Luísa falou, afadado ao insucesso dessa sociedade de casamento, e uma empresa, uma família que não está bem gestada, ela fale. E infelizmente, um dos problemas, uma falência de um casamento, pode ser às vezes de fato. Se socorra, a polícia é 24 horas. Em Guarulhos nós temos uma DDM, ela não é 24 horas, mas como nós falamos em outros programas, Geraldo, qualquer delegacia de polícia, anote-se, qualquer delegacia de polícia pode elaborar um boletim de ocorrência de violência doméstica. No horário de expediente, procure a Delegacia de Defesa da Mulher, e fora do expediente, qualquer delegacia. Não há aquela desculpa, nós não somos especializados. A lei não fala, ela fala da criação, mas Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, Polícia Federal, qualquer dessas instituições é obrigada a socorrer você, mulher. Inclusive, se eu puder fazer um adendo... Por favor, doutora. As delegacias da mulher, elas estão com uma campanha muito bacana. Não só você denunciar. A campanha é a seguinte, que em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Porque quantas e quantas pessoas hoje estão no seu apartamento, estão ouvindo brigas no apartamento do lado, uma mulher sendo agredida no apartamento do lado. Então, meta a colher, sim. Liga para a polícia, avisa, olha, minha vizinha está sendo agredida, a moça do andar de baixo está sendo agredida, e denunciem. Porque tem muitas mulheres que não têm coragem de denunciar. Então você pode estar ajudando uma vítima. Você viu aí? Tem que ter coragem. Em cima do que você está falando, doutora, essa semana eu recebi algumas mensagens no Facebook de condomínios. E, aliás, o especialista vai estar aqui na segunda-feira, Dr. Daniel Viso. Gente, eu fico imaginando, você está passando por um período que, primeiro, que não é normal. Ponto, atenção, ponto. Parágrafo. Se não é normal, é anormal. Como é que você, sabendo que grande parte das pessoas do seu condomínio, atenção Brasil, estão trabalhando, aí você vai trocar o piso? Atenção, aí não. Você está de brincadeira. Será que o piso não pode esperar? Questão de raciocínio, de bom senso. Síndico, comigo, por favor, não permita que os pedreiros, com todo respeito aos pedreiros, não entrem. Não pode. É um período atípico, tudo bem? Dr. Wellington, o senhor como advogado, especialista na legislação trabalhista, um dos melhores de Guarulhos, hoje, com essa medida provisória em mãos, o senhor entende que ainda, mesmo sabendo do que pode acontecer, se senhores empresários não obedecer essa medida provisória, será que vai ter algum cara de pau que vai desobedecer? Excelente pergunta, Geraldo, porque brasileiro, infelizmente, a gente vai mudar essa cultura, é o povo do jeitinho. Eu espero. Vai querer aproveitar a medida provisória, não sei, não quero nem dar ideias aqui para não dizer que eu estou sugerindo ideias. Porém, nós certamente teremos pessoas que vão querer aproveitar dessa medida provisória para prejudicar a sociedade, porque é um dinheiro que vai ser desperdiçado, vai para um particular ou vai para uma empresa, sendo que a sociedade hoje está se unindo. Hoje eu tive a informação, porque meu irmão trabalha na Sony, a empresa Sony de equipamentos, iguais às câmeras que nós temos aqui também, ela fez uma doação, doutor Leonardo, de 500 milhões de dólares para ajudar no combate ao coronavírus. Nós vemos outras empresas, não só as empresas, se reunindo, grupo de empresários se reunindo na cidade, todo mundo colaborando. A sociedade civil, muitos amigos meus, né, aonde o braço alcança, eles estão lá, entregando às vezes um alimento para o idoso, indo ao mercado,
ao idoso, como ontem pela manhã eu fiz isso para ajudar também um casal de amigos, fui até lá ao mercado, das 7 da manhã às 8 só atende idosos, eu estava lá no meio, 8h30 da manhã eu estava lá. E assim, bastante idosos, inclusive eu fiquei refletindo, falei, quantos idosos nós temos, quantas pessoas vulneráveis, na faixa de risco, porque só naquele supermercado que era bem grande, tinha milhares ali, tinha muitos idosos andando. Então todas as pessoas se unindo, cada um, né, fazendo até onde o braço alcança, e aí aparecem uns espertinhos para tentar tirar o dinheiro. Eu acho que é a hora de colocar a mão na consciência, inclusive é oportuno dizer que essa medida provisória, ela não vale, não terão direito a receber esse benefício as pessoas com cargos eletivos, vereadores, prefeitos, etc., na cidade, que o Brasil é imenso, também não terão direito as pessoas que têm cargos públicos ou comissionados, essas pessoas não vão poder requerer esse benefício. Por outro lado, isso gera muita discussão também, o funcionalismo público não se aplica a isso, redução de jornada, redução de salário. A gente fica sempre perguntando, por que só nas costas de um lado, todo mundo tinha que colaborar. Mas essas são discussões mais teóricas e filosóficas que só nós aqui não colocamos para refletir. É hora de todo mundo se unir, Geraldo. Tá certo. Doutora Luiz, para a gente fechar, vou começar com a doutora e depois com o doutor Wellington. Que tipo de conselho será que eu posso me referir às famílias, tendo aqui uma advogada especialista em direito de família? Aconselhamento seria o termo correto nesse momento de, abre aspas, de crise conjugal? Seria, Geraldo, seria o termo mais correto a se usar, porque eu, como advogada familiarista, esse não é o momento da gente captar cliente. Esse não é o momento. Esse é o momento de ajudar as famílias. Esse é o momento de você... Se você não pode aconselhar uma família que está ali se desestruturando, enfim, que você está vendo que vai acabar, passa para um profissional habilitado, para uma terapia de casal, para um psicólogo, as crianças também, para um psicólogo infantil. Enfim, hoje em dia tem constelação familiar, tem diversos tipos de profissionais da área do direito de família que podem ajudar essas famílias a não acabar. Com certeza. Né? E as relações, elas sobreviverem mesmo. Porque esse é o momento da gente se unir. Esse é o momento das famílias se unirem, das pessoas se unirem, das pessoas começarem a perceber quem realmente é importante para ela e da instituição mais importante do mundo se fortalecer, que é a família, né? Doutora Luiz, é sempre um privilégio tê-la aqui todas as semanas, porque a senhora deixa essa bancada muito mais bonita. Obrigada. Tá? Um forte abraço e a sua coluna tá de parabéns, gostei. Li, né? E li para sempre em casa, a esposa também gostou, bacana, muito bom. Assim, o portal Guarulhos em Destaque tem um privilégio de ter excelentes advogados com textos excelentes. Muito obrigado, até a semana que vem. Eu que agradeço. Meu amigo doutor Leonardo Camargo, sua coluna também. Aliás, eu descobri, o povo de Guarulhos descobriu que o senhor voltou a escrever. É muita coincidência ele voltar a escrever, né? Mas vamos lá, eu não vou nem detalhar, né? Doutor Leonardo, mais uma vez, obrigado, meu amigo, sempre atencioso com o seu colega aqui. Obrigado, Geraldo, é um prazer sempre estar aqui nessa bancada, meu amigo Dr. Wellington, minha amiga de trincheira, doutora Luíse, e o momento social é um momento de reflexão. Passamos por um momento de pandemia que envolve todos da sociedade, Geraldo, desde o presidente da República, e hoje estamos falando infelizmente, daquele profissional mais abastado. Então, é um momento de reflexão, é um momento de conversa, é um momento de abertura de diálogo na sociedade. Todos nós, Geraldo, teremos que voltar a nos ressocializar. Brincamos aqui, eu, Dr. Wellington, sempre, é um momento do restart social, empresarial, de sociedade. A partir do momento que o Estado der novamente o direito, ou essa crise der o direito de voltarmos a viver em sociedade, é o momento de você ligar e ressurgir. Voltaremos, Geraldo, para uma nova era. Qual é essa nova era? Da conversa, do aconselhamento, da ressocialização, e nós entendemos, Geraldo, que perdemos isso daqui.
Estamos assim. E o principal da sociedade é esse movimento. Unirmos. Obrigado, hein, Geraldo? Fique com Deus. Obrigado, doutor Leonardo, doutor Luiz. Encerro com o doutor Wellington. Parabéns aqui pela maneira clara, objetiva. Eu com certeza você em casa recebeu uma aula de informação. Eu sempre chamo a sua atenção, Brasil, porque eu não gosto, não tenho o hábito de jogar conversa fora. Quem gosta de fazer isso é fofoqueiro de novela, não tem a cara de fofoca de novela. Sempre que trago convidados, né, no programa de excelência, é porque entendo que você merece ter essa observação. Por ser um programa diário, eu tenho a obrigação de levar conhecimento com base, com estrutura. E hoje, com certeza, você em casa recebeu um presentaço com muita informação. Doutor Wellington, muito obrigado pelas suas explanações. Obrigado, Geraldo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutor Leonardo Camargo, é sempre um prazer estar ao seu lado, falando de direito, falando de justiça social. Doutora Luiz, prazer estar contigo pela primeira vez aqui. Geraldo, só quero deixar um último recado também para os nossos telespectadores, que assim como a doutora Luísa frisou, assim como o doutor Leonardo muito bem falou, inclusive com a maneira didática de te mostrar que nós estamos assim, agora precisamos estar assim, voltar a ficar assim. Eu te digo, nessa crise que nós estamos vivendo, a gente não pode apanhar duas vezes. Nós já estamos apanhando agora, né? Nós estamos sendo praticamente nocauteados por essa crise. E durante esse período que nós estamos fechados em casa, distante das pessoas, é a hora de aprendermos. É a hora de você estudar, fazer aquele curso que você precisa. É a hora de você tentar reconstruir, como muito bem disse a doutora Luiz, o seu relacionamento familiar, que nesse momento ele veio só mostrar o que já acontecia. Você já não tinha convivência talvez com seus filhos, não estava acostumado a conviver com a sua mulher, e aí agora explodiu. Acalme-se, vamos aprender, para nós não sairmos da crise apanhando pela segunda vez, não aprendendo nada, não transformando a nossa vida em nada de melhor, assim que nós sairmos desse estado de calamidade pública, que eu espero em Deus também que não demore. Obrigado. Obrigado. Com esse tripé, doutor Wellington, doutora Luiz e doutor Leonardo, eu sou Geraldo Júnior, com o trabalho técnico do Lucas Braga Corintiano, a direção geral do Fernando Mal. Volto amanhã na tela, sempre ao vivo, às 19 horas. Jornalismo aqui é feito com responsabilidade. Quer fazer festa? Vai ver um programa de humor. Boa noite.